Olá, graça e paz, louvado seja Deus, amém? No vídeo comentado de hoje chegamos a Atos capítulo 21, dentro do relógio de oração. Nós vemos aqui que Paulo vai de Mileto navegar depois de orar juntamente com os irmãos na sua partida para Jerusalém, amém? E é interessante que diz aqui em Atos capítulo 21, versículo 1, e aconteceu que separando-nos deles, navegamos e fomos correndo o caminho direito e chegamos a Cos. No dia seguinte a Rhodes, de onde passamos a Pátara. Achando ali um navio que ia para Felice, embarcamos neles e partimos. E indo já à vista de Chipre, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio havia de ser descarregado ali. E achando discípulos, ficamos ali 7 dias, e eles pelo Espírito diziam a Paulo que não subissem a Jerusalém. O que fazer, né? Quando as pessoas muitas vezes nos orientam, nos aconselham, querendo o nosso bem, mas que esse conselho e essa orientação nos tira do propósito e do plano de Deus para as nossas vidas. É interessante isso. Às vezes nós pensamos que porque abraçamos a fé, porque servimos a Jesus, o sofrimento não baterá à nossa porta. Isso não é verdade. Exatamente por estarmos fazendo a vontade de Deus, é que sofremos, é que somos perseguidos, é que muitas vezes coisas acontecem para conosco, porque o diabo não quer, de forma alguma, que nós venhamos a cumprir a nossa vocação, a cumprir o nosso chamado. Então ele vai levantar pessoas, vai levantar familiares, vai levantar irmãos e falsos irmãos, para que através dos seus conselhos, através do seu choro, através muitas vezes de seus rogos e preces, nós venhamos a deixar de cumprir o plano de Deus para as nossas vidas. Amém? É interessante que esses irmãos, eles estavam cheios de compaixão. Talvez Paulo, conversando com eles 7 dias, tenha trazido as mesmas orientações que ele falou em Mileto, aos líderes da igreja de Éfeso. Amém? Falando que pelo Espírito ele vai para Jerusalém, sabendo que lá lhe espera cadeias, prisões, mas ele não tem a vida dele por preciosa. Porém, esses irmãos aqui, queria que ele se poupasse, queria que ele não fosse adiante. E é interessante que Paulo não se deixa persuadir, amém? E eles vão fazer a mesma coisa que fizeram em Mileto. Eles vão juntamente com a sua família, esposa e filhos, vão se unir num porto e vão ajoelhar-se e vão orar a Deus. Amém? Então diz aqui, versículo 5, e havendo passado ali aqueles dias, saímos e seguimos o nosso caminho. Nós temos que sempre seguir o nosso caminho. O nosso caminho é único. O nosso caminho, só Deus pode nos mostrar que caminho Ele tem para cada um de nós. E nós temos que ter ousadia para seguir o nosso caminho, acompanhando-nos todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. E postos de joelhos na praia, oramos e saudamos-nos uns aos outros. Subimos no navio e eles voltaram para casa. Paulo tinha que dar prosseguimento à sua viagem. Aqueles irmãos tinham que voltar para casa para também dar prosseguimento à sua vocação e ao seu chamado. Amém? Eles vão chegar em Cesareia, vão ficar na casa de Filipe. Filipe é um dos 7, aqueles diáconos que foram levantados em Atos capítulo 6. Aquele evangelista poderoso, porém ainda não reconhecido, que desceu a Samaria no capítulo 8 de Atos. Amém? Mas aqui no capítulo 21 ele já é tido como evangelista. E entrando em casa de Filipe, o evangelista, Lucas já define ele como evangelista, que tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Elas não eram profetisas, mas elas profetizavam. É muito importante nós entendermos isso também. Existe alguém que é chamado para o ministério profético. Existe alguém que profetiza. Paulo orando em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz assim, eu queria que todos vós profetizassem. Toda pessoa cheia do Espírito pode profetizar. E não quer dizer porque profetiza, é uma pessoa chamada no ministério do profeta. O ministério do profeta é um ministério específico,
Amém? Que no ministério de socorros, a pessoa servindo com fidelidade, ele pode descobrir que foi chamado nesse ministério profético e fluir nesse ministério profético. Não quer dizer porque eu profetizo, eu sou profeta. Amém? Que isso fique bem claro. Porque logo no versículo seguinte, em Atos capítulo 10, no 9 diz que ele tinha 4 filhos que profetizavam. No 10 ele diz ali, e demoramos ali por muitos dias. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Olha a diferença que Lucas faz. 4 filhas que profetizavam. Chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, e ele vai revelar a profecia. O dono desse cinto vai ser ligado, vai ser preso, vai sofrer. Amém? E os irmãos agora não são os outros que querem impedir Paulo. O próprio Lucas, que estava na caravana de Paulo, que era um parceiro de Paulo, né? Ele agora vai também dizer, Paulo, não vá para Jerusalém. Às vezes os mais íntimos, por causa das circunstâncias, querem evitar o nosso sofrimento. Mas se o nosso sofrimento está dentro do propósito de Deus, nós precisamos enfrentar esse sofrimento com coragem, amém? Com tenacidade e com confiança em Deus, né? Então, todos tentaram dissuadir, mas no versículo 13, Paulo respondeu e disse assim, que fazem vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não somente para ser preso, mas até a morrer em Jerusalém pelo nome do nosso Senhor. Então eles viram que não podiam convencer a Paulo, eles viram que não podiam dissuadi-lo, porque às vezes tem pessoas que são dissuadidas, são convencidas em não obedecer ao Senhor. Mas Paulo aqui estava convicto que ele precisava fazer a vontade do Senhor. Então quando eles perceberam isso, eles disseram assim, faça-se a vontade do Senhor. E foi feito. Amém? Versículo 15, eles navegam até Jerusalém, em Jerusalém são recebidos pelos irmãos, amém? Os irmãos vão aconselhá-lo, e é interessante esses conselhos que os irmãos falam, né? Então, Paulo vai trazer um relatório minucioso do que Deus fizera através do seu ministério, amém? No versículo 21 diz assim, olha, e já acerca de ti foram informados e que ensinam todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os seus filhos nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Então, Paulo, quando pregava a Cristo, é claro que tinha algumas coisas que eles precisavam observar, mas não seguir a Moisés, não se tornar um prosélito judeu, não guardar a lei, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quem guardou a lei completamente foi Jesus. E Jesus guardou a lei, porque ele era o único que podia guardar a lei. A lei não foi dada para a justificação. A lei foi dada para que o homem entendesse que ele não tinha condição de salvar a si mesmo. E assim iria buscar um Salvador. Esse Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eles vão trazer alguma ideia para Paulo. Paulo raspar a cabeça, pegar 4 varões, vão até o templo. Mas quando eles chegam lá e os judeus veem Paulo, alguns que eram da Ásia, eles vão levantar um motim contra Paulo, vão tentar matá-lo. A cidade vai ficar muito efêmera, muito nebulosa. E é interessante que o tribuno vai chamar centuriões, não apenas um centurião, ele era comandante de 100 soldados, mas o texto diz que ele vai chamar centuriões. Ou seja, a confusão era tão grande que o tribuno precisa ir mesmo e levar vários centuriões para saber o que está acontecendo, e os judeus queriam matá-lo, né? Mas quando Paulo vai sendo conduzido para a fortaleza, quando chega nas escadas, ele fala com um tribuno em grego, e aquilo chama a atenção do tribuno, e quando ele vai se dirigir ao povo, ele fala em hebraico, mostrando que Paulo verdadeiramente era um vaso escolhido para anunciar as boas novas. Amém? Então é muito importante eu e você entendermos o propósito de Deus para as nossas vidas e seguirmos esse propósito com determinação, com fidelidade, com tenacidade, amém? E com muita confiança em Deus. Esse é o nosso vídeo comentado de hoje, no Relógio de Oração. Teremos o nosso culto da família, será o primeiro culto do ano, aqui na Casa do Oleiro, e louvamos a Deus. Venha com toda a sua família, convide seus familiares e amigos para nós estarmos juntos, celebrando ao nosso Deus, engrandecendo o seu nome e fazendo de 2020 o ano da dupla honra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.